Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Unifil. Muito prazer, o meu nome é Nádia Moreira e hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Como participantes dessa conversa, nós convidamos o reverendo professor Emerson Mildenberg, que também é coordenador do curso de Teologia e de Psicanálise e é capelão da Unifil. Também temos como convidados Mariana Davanço e Natan Bertin, que são ex-alunos da Unifil e hoje atuam na clínica psicanalítica. Reverendo Emerson, prazer tê-lo aqui conosco. O tema do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, é um tema muito sensível, nós discutimos muito essa temática no Brasil, desde a sua instituição em 2015, porém, pouco se discute, como efetivamente prevenir, e, acima de tudo, como se teve início a essa campanha, Você poderia compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento sobre o Setembro Amarelo? Claro, Nádia, é uma alegria para a gente estar participando desse podcast, uma ferramenta, na verdade, é um instrumento, de prevenção, de alerta, de uma data tão importante. Inclusive hoje, 10 de setembro, este dia de prevenção contra colocar fim na própria vida. E claro que nesse podcast a gente vai discutir um pouquinho sobre isso com os nossos colegas. É uma alegria para a gente, o Natan e também a Mariana. De acordo com a história, de acordo com o que se sabe, nós entendemos que, além de ser uma data muito importante, foi algo que aconteceu. O ano é 1994, Colorado, Estados Unidos. Mike Emma é um garoto, um menino de 17 anos que tinha habilidades para restaurar. Era um menino carinhoso, atencioso, segundo sabemos por relatos e de acordo com a história, mas ele colocou fim na própria vida, em 1994. E o interessante é que no velório, no funeral, amigos e familiares, eles montaram uma cesta com cartões e fitas amarelas, que era, inclusive, a cor do veículo dele, um Mustang 68, bem americano, que foi restaurado pelo Mike. E o Mike tirou a própria vida dentro deste carro. Então, em razão disso, isso tomou grandes proporções, não apenas nos Estados Unidos, mas, claro, em todo o mundo. E hoje é conhecido como Setembro Amarelo por causa deste acontecimento envolvendo este jovem de 17 anos. Segundo consta também, de acordo com a história e tudo mais, hoje eles têm uma ONG, os familiares possuem uma ONG que fala sobre este Setembro Amarelo, a cor amarela, que remete, que tem este viés de prevenção contra o suicídio. E tomou grandes proporções, e isto é de extrema importância para nós. Em 2015, é mais recente, o Brasil ele estabelece esta data no Brasil de prevenção ao suicídio, mas isso versa desde 2003 em todo o mundo. Então a Unifil está dentro desse cenário, colaborando, falando sobre isso, porque de fato é algo que não pode ser ignorado. Nós temos tantas ferramentas, estamos aí século XXI, 2024, quarta revolução industrial, então nós precisamos usar essas ferramentas para cuidar daquelas pessoas que estão passando por dificuldades de saúde mental. Perfeito. E Natan, Mariana, é um grande prazer ter a presença de vocês como egressos da Unifil, Vocês conhecem aí a nossa instituição, teve a formação base conosco, e deram sequência aí numa trajetória aí consistente dentro da clínica, Eu gostaria de que vocês dessem o ponto de vista de vocês em relação aos principais fatores que contribuem para que uma pessoa chegue ao limite, na decisão de encerrar a sua própria vida, Porque essa ideia ela não surge do nada, na cabeça das pessoas. A gente fala muito no Setembro Amarelo da prevenção do suicídio como se fosse algo, aqui e agora. Mas existe sempre um contexto, que é
muito diverso para que a pessoa chegue até esse ponto. E na opinião de vocês, quais são os principais fatores que levam a este momento na vida de uma pessoa? Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Somos filhos dessa casa. É uma sensação de um retorno, voltar para casa, estar aqui, né? Enquanto pessoas, enquanto profissionais. E um assunto muito importante, muito delicado, muitas vezes, que a gente também precisa sempre ter a sensatez, né, das nomenclaturas, assim como o suicídio a gente evita falar essa palavra. Então a gente utiliza a finalização à vida, né, uma reflexão contra sua própria existência. Primeiro ponto para a gente pensar sobre essa finalização à vida, a gente vai pensar no fim de uma linha, né, que foi construída. Então, esse fim dessa linha seria essa finalização à vida, né, uma pessoa em um colapso contra si mesmo. E existem muitos fatores que levam a essa finalização e essa reflexão contra si, sendo uma construção muito subjetiva e muito complexa. É tão complexa ao fato de que falar de subjetividade também é muito complicado, né? Por tocar cada um, por ter toda uma trajetória, uma construção de vida muito complicada. E quando a gente pensa clinicamente, né, em um paciente que está adoecido, que está refletindo sobre a sua própria história, é uma pessoa que ela se confronta muitas vezes em um cenário que está sendo aversivo, está sendo complicado. E uma perda do sentido muito grande. Nós temos que pensar muito no sentido da vida, né? E quais são as coisas que estão faltando ou até mesmo desafiando esse indivíduo para contribuir à finalização e chegar ao fim dessa linha, né? E é importante a gente falar também sobre o estigma, né, com relação a isso, com relação às questões relacionadas à saúde mental, as questões que envolvem todo esse contexto, o ambiente onde a pessoa está inserida e o questionamento, né, quem está sujeito a viver questões psicoemocionais? Todos nós estamos sujeitos a isso. Não é uma questão que tem uma classificação de gênero, que tem uma classificação de idade. Todos nós, independente do nosso momento de vida, podemos viver questões relacionadas à saúde psicoemocional, questões de ansiedade, angústia muito grande, essa perca de sentido, né, que o Nathan comentou, além de depressão, podemos desenvolver. A gente tem que olhar com cuidado para essa prevenção, para as coisas no ambiente, para as questões familiares, para as questões estudantis, acadêmicas, né, os ambientes onde nós estamos inseridos. Eu tenho visto muito na clínica, tem chegado muito essa demanda relacionada à sensação de rejeição, ao sentimento de rejeição. Isso tem sido muito presente na fala, né? A rejeição muitas vezes por parte da família, a rejeição muitas vezes por parte dos colegas, quando vinculado ao trabalho, também relacionado a isso, esse desejo. Todos nós temos o desejo de sermos reconhecidos. Exato. Né? E quando a gente passa por momentos que nos levam a uma sensação de rejeição, muitas vezes faz com que a gente perca a questão do sentido, porque nós somos formados pelo outro, né? A nossa constituição de vida, ela vem a partir desse olhar do outro. Quando a gente fala da teoria winnicottiana, principalmente, né? Somos formados, estaremos sempre dependendo do outro. Apesar de um caminho de evolução, o outro sempre vai trazer um sentido para nós. Claro. E quando a gente fala de rejeição, é porque esse outro, ele não olha para mim da forma, né? Ou não olha com um desejo. Exato. Eu penso também aqui na sensação de desamparo que abarca muito o ser humano. E hoje, no advento da tecnologia, né, algo que, sim, é muito importante, trouxe um desenvolvimento humano muito bacana, mas nós lidamos com a sensação do desamparo desse vínculo, porque a tecnologia ela distanciou o ser humano de algo muito primordial, que é a relação, os vínculos afetivos, a conversa, a troca, realmente essa relação de subjetividade. Hoje nós estamos distantes, né, de uma forma meio fria através do celular, do notebook, se conectando com o outro através de um aparelho. Né? Virou uma relação mecânica, né, onde o afeto está distante. Deslocado em segundo plano, né? Olha que difícil se a gente para pensar na condição humana, né, a delicadeza desse assunto e o quanto a gente vai percebendo que isso influencia drasticamente nessa relação desse fim da linha para pensar, né, numa finalização.
Assim como a gente pode pensar também nos adolescentes, né, que tanto tem essa dificuldade também por olhar ali pessoas que se demonstram de uma forma X, de uma forma estável emocionalmente, fisicamente. Isso é muito complexo, né? Traz uma sensação de fantasia que abarca o ser humano, e isso é muito complexo. Desafiador. E a pandemia também trouxe para nós essa sensação desse distanciamento, né? Sim. Foi um marco muito grande na sociedade, nesse aspecto do desamparo. Então, a procura, inclusive, pela psicoterapia, ela teve um aumento depois da pandemia, né? Para as pessoas se verem desamparadas, se verem sozinhas, num estado de isolamento, como isso traz angústia. Sim. E a pandemia trouxe também outros aspectos que interferem diretamente na saúde mental, né? O alto índice de ansiedade, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O aumento dos níveis de depressão, né? E são transtornos que acabam impactando diretamente, né, na questão da preservação da vida, né? Sim. Ou até a decisão de finalizar com ela, né? Creio que se liga muito ao que nós estamos falando da sensação de desamparo. Se a gente fizer um exercício simples de imaginar o que é isolamento, para imaginar a nossa imagem mental, ela é muito complexa em relação ao isolamento. E nós sofremos com isso enquanto coletividade. Agora, muitas pessoas diariamente se sentem isoladas de algo que elas desejam, ou, enfim, pessoas também acabam condicionando esse fator para que a pessoa se sinta isolada. Então, é um assunto que se estende até para hoje, né? A pandemia, ela fomentou isso, mas muitas pessoas vivem isso também. E, reverendo Emerson, como você avalia a importância do desenvolvimento da espiritualidade, do trabalho com a espiritualidade, como forma de trabalhar a saúde mental? Eu prestando atenção aqui no que vocês estavam falando, também me veio à mente os relacionamentos frios, né? Relacionamentos que exigem. Né? Antes de responder entrar com maiores detalhes na sua pergunta, Nádia, uma das leituras que eu tenho feito é a exigência em que a sociedade hoje impõe a todos nós, né? A jovens, adolescentes, enfim. Há um pensador, um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, ele fala sobre a sociedade do cansaço. E na sociedade do cansaço, inclusive, ele faz menção da fé e da espiritualidade. Rede social e tantos outros veículos e tantas outras frentes acabam exigindo. Exige-se demais e entrega-se de menos. E aí a conta não fecha. E pelo fato da conta não fechar, você tem esta sensação de vazio. Você está sendo cobrado, mas você não há, na mesma proporção, investimento. Talvez o afeto, o contato, a escuta. E isso faz com que a ansiedade aumente, isso faz com que, dependendo da idade, dependendo do suporte, da maturidade do indivíduo em questão, ele entra num colapso de saúde mental. E não passa despercebido esta possibilidade, entre aspas, de pôr fim na sua existência. Né? Eu gosto muito do Frankl, da logoterapia, porque a logoterapia ela trabalha, né, basicamente com esses 3 pilares, com esse tripé, né, da fenomenologia, e aí a gente acaba agregando ou abarcando toda esta parte de tecnologia, dessa exigência, desse século XXI em potencial. Né? O humanismo, somos seres humanos, precisamos do afeto, e também o existencialismo, as crises existenciais e tudo mais que envolve este aspecto. Né? A espiritualidade, indo para a sua pergunta, a espiritualidade é comprovada inclusive por pensadores, não só de uma forma empírica, mas pensadores ao longo dos tempos, sociólogos. Por exemplo, me vem à mente Emile Durkheim. O Durkheim ele vai dizer o seguinte, olha, a fé, a espiritualidade é de grande importância para que o indivíduo enfrente a vida com maior confiança. Ele tem a confiança nele mesmo porque na sua concepção existe o autor da vida. E o autor da vida, que ele pode chamar de Deus, está ao lado dele, com os olhos fixados nele, abençoando a vida dele nas suas decisões e na sua vivência. Né? O que nós temos que entender é que
este grande leque de possibilidades, de denominações, de instituições, né, de fé, de proposta de fé por meio da TV aberta, da TV paga, das redes sociais e tudo mais, pode baratear o relacionamento do indivíduo com o transcendente, com Deus. E aí, de repente, corre-se o risco do indivíduo do lado de cá pensar que a cura, o auxílio, o suporte, seja como um passe de mágica. E tantas vezes ele não consegue esperar. Isto potencializa a ansiedade e pode fazê-lo pensar, para mim não tem jeito. Então nós temos que falar sobre espiritualidade como uma ferramenta, do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Deus está conosco, mas fazer o indivíduo entender, compreender que não é do dia para a noite, mas exige-se investimento de tempo, perseverança, disciplina, oração, né? É o diálogo com Deus, ainda que nós não vejamos, nós podemos senti-lo. E neste sentimento, neste diálogo com Deus, nós vamos encontrar nele esperança. Vamos vencer os obstáculos, vamos passar por todos os desafios e vamos conseguir cumprir o propósito das nossas vidas. Certo, reverendo. E no trabalho como capelão, né? Como que é a sua postura frente a tanta demanda emocional? Vou pegar uma carona do que o Natan e a Mariana falaram, né? No pós-pandemia, que já, né, já se tornou parte do nosso diálogo cotidiano, né? Pós-pandemia. Mas no pós-pandemia a gente percebe uma potencialização muito grande. Como vocês, né, acabaram falando em passando, mas assim, as pessoas estão precisando do outro, do toque. Do ponto de vista da pastoralidade eclesiástica, no lockdown, por exemplo, nós tivemos aí os cultos online, reuniões online. Né? Depois disso, as pessoas falaram para mim, para tantos outros colegas pastores, eu não quero assistir culto, eu quero estar lá para dar um abraço, para chegar próximo, para ter o afeto, né, deste meu irmão em Cristo, desta minha irmã em Cristo, enfim, do pessoal da comunidade religiosa. Então, o desafio é muito grande, há muita demanda, exatamente como você falou agora, porque cada pessoa, na sua subjetividade, dentro do seu contexto, dentro da sua solitude, né, ela vai desenvolver determinados aspectos, determinadas carências que nós temos que escutá-la, ouvi-la, para poder diagnosticar e também não dar conselhos, sim, mas simplesmente estar presente, para que ela se sinta abraçada, para que ela sinta que do outro lado tem o calor humano, tem uma parceria, tem um colega, tem alguém que pode ajudar e abençoar. O principal fator para quem quer ajudar, né, estar disposto a ouvir, né? Normalmente as pessoas não têm essa paciência, né? Como você mesmo disse, quer trazer uma solução. Sabe uma das coisas que é bastante interessante, pessoal? Assim, por exemplo, alguém passou pela mente colocar um ponto final na existência. Ok. Aí ela tem, né, fica ali um tanto quanto limitada, envergonhada, existe todo esse tabu, infelizmente ainda. Divide com alguém e a pessoa com quem divide vai dizer o seguinte, vem cá, isso não vai agradar a Deus. Não é uma resposta nobre para aquela situação. Né? Porque nós temos, como diz você, nós temos que escutar. A escuta. O que te aflige? Sou todo ouvido. Confia. Né? Como a mensagem lá do Mike, da família, dos amigos, se precisar, peça ajuda. Né? E às vezes as pessoas não pedem ajuda porque não confiam ou porque o outro não está disposto a escutar. E com isso nós podemos falar da importância da rede de apoio. Uhum. Saúde mental se faz em grupo. Claro. E a escutativa também, né? O que é muito importante. Às vezes vem um movimento de comparação da dor. A pessoa está trazendo a dor de uma forma muito subjetiva e o outro fala,
eu passei por isso, né? Isso é muito delicado, né? Um toque de empatia, né, Nathan? Ter esta empatia, de ter esta conexão com o outro, sabendo que ele está um momento... Às vezes, para quem escuta, não, nossa, mas isso é tão simples. Sério que você está pensando que passou pela sua mente em colocar um ponto final na sua existência? Em razão disso, isso é muito simples. Não é a resposta correta. A gente não vai ser empático o suficiente para ser bênção, para ser um canal de solução, um agente de transformação na vida do outro, né? Correto. E até a gente pode falar o que não falar, né, para pessoas que estão passando por questões de saúde mental, que é frescura, que essa pessoa está querendo chamar atenção, então... deixa isso de lado, você está querendo chamar atenção, porque as pessoas não estão olhando para você o suficiente, que é falta de alguma questão relacionada à religião, então procura algum lugar, procura alguma igreja, procura isso, né? Que tá faltando coisa para fazer, que a pessoa tá à toa, por isso que ela tá com esses pensamentos, que é falta de força de vontade, e o famoso se anima. Vamos lá, se anima. Mariana, não é um passe de mágica, né? Exato. Eu gostei da colocação que você fez aí, frescura. Jamais será uma frescura, né? Novamente, reiterando, o Mike, ele fazia a restauração do seu carro, ele era, de acordo com os familiares, como sabemos por meio da história, né? Atencioso, carinhoso, e ninguém prestou atenção nele, que ele estava por dentro, o seu emocional estava fragmentado, né? Ele tinha um buraco dentro de si, um vazio dentro de si, a ponto de, no silêncio, pôr um ponto final na sua vida. Então, não é frescura. Nós precisamos estar dispostos a escutar. Até partindo desse entendimento, né? Olha a complexidade até para o próprio indivíduo falar sobre isso. Então, dessa construção, se a pessoa chegou ao local, né, do vínculo de falar sobre, é porque essa pessoa ela está esvaziando já todos esses conteúdos, o que já fala de uma grande complexidade. Sim, é um pedido desesperado de ajuda, né? De ajuda. Nos aconselhamentos pastorais, eu já tive algumas experiências dessa natureza e não poucas pessoas às quais eu prestei esse atendimento de aconselhamento pastoral, as pessoas disseram o seguinte: reverendo, eu não falei com ninguém, tem muitos anos, mas eu não falei com ninguém por preconceito. Disseram, novamente usando a expressão, Mariana, que você acabou de usar, disseram que era frescura. Ou anime-se, viva a vida. E às vezes a pessoa, ela quer ser escutada, vista, ela precisa abrir o coração. Ser cuidada. Ser cuidada, como é importante. Claro. E é importante a gente abrir esse espaço de fala sobre saúde mental em todos os lugares onde nós estamos inseridos, justamente para quebrar os estigmas, né? Para que isso não seja um tabu. Porque o tabu impede com que as pessoas procurem ajuda. Procurem ajuda dos familiares, procurem ajuda dos amigos, procurem ajuda no meio espiritual. Isso impede que as pessoas procurem, né? E nós precisamos estar abertos a isso, ser uma rede de apoio que percebe o outro, se percebe também, claro, dentro das suas limitações. Então, perceber um movimento de uma pessoa e que ela tá muitas vezes ali se anulando, não era uma pessoa sociável e de repente ela começou a se isolar, começou a trazer falas sobre a falta de sentido. Então, abra o espaço para essa pessoa, pergunte se essa pessoa precisa de alguma coisa, se ela gostaria de conversar, né? Faça os devidos encaminhamentos, então ofereça ajuda profissional, procure alguém para destinar essa pessoa, procure a família muitas vezes, se é um amigo, né, se é uma pessoa próxima nesse sentido. Isso é muito importante, né? Seja paciente com essa pessoa, essa paciência ela é muito importante. Eu sou amigo de escola, amigo da escola, né? Já tem alguns anos que se usa isso, caiu um pouco em desuso inclusive, mas eu posso garantir, todo mês eu recebo no meu WhatsApp pessoal solicitação de direção pedagógica de escolas, que por ética eu não vou falar o nome, claro, mas escolas aqui da nossa região, tá? Que eles sempre solicitam
Porque na qualidade de capelão, na qualidade de pastor, né, as pessoas elas buscam a gente também, né, para que esta pastoralidade samaritana, ou seja, este pastoreio que vai ao encontro. E direção de escolas, eles procuram, eles perguntam, reverendo, você pode dar um pulo aqui na escola? Uma colega minha, professora, pedagoga, ela já por algumas vezes ela entrou em contato, disse, reverendo, eu preciso que você venha aqui agora, por gentileza, me socorra. Eu estou com 12 alunos, estudantes do ensino médio, adolescentes, que estão do lado de fora da minha sala. Tem 11 do lado de fora, eu estou com uma aqui dentro. São adolescentes que estão se cortando, são adolescentes que estão se autoflagelando, em prantos, estão com desespero, com vários tipos de situações, e eu preciso que você venha me ajudar. E eu, de bom grado, a gente vai, ajuda, né? E eu chego, não é simplesmente uma oração, uma prece, porque isso não é um passe de mágica, Sim. mas é dar atenção, é escutar, é perguntar, poucas perguntas, mas perguntas norteadoras. O que você quer falar? O que tem acontecido? Eu sou ouvidos, por gentileza, fale. Né? E é exatamente como você diz, eles começam a se isolar, eles começam a não sorrir mais, eles não acham graça de mais nada, eles começam até a demonstrar determinados sinais que não têm fome, não comem, não se alegram. Né? É muito importante nós estarmos atentos a esse tipo de situação. Os detalhes são muito sutis, né? Claro. Assim como todo adoecimento, né? Se a gente pensa no adoecimento biológico, corpóreo, ele também dá os seus sinais. A febre, né? O tossir. Nós temos isso de uma forma orgânica. Agora, psicológica, nós temos alguns comportamentos, alguns detalhes que vão falando de um todo. Isolamento, retração. Às vezes uma pessoa muito espontânea, ela começa a ficar mais introspectiva, detalhes que falam de um todo que são muito importantes, que passam despercebidos, né? Então, o quanto também é importante ter o contato com a família, às vezes para poder nortear, mas também entender o que está acontecendo, né? Porque quando a gente vai pensar nessa linha de desenvolvimento, os sinais eles já estão muito avançados. Então, o quanto é importante ter esse vínculo, nessa rede de apoio, como a Mariana estava dizendo. E, Mariana, o reverendo Emerson, ele mencionou o ambiente escolar, né? E hoje nós observamos um grande movimento, né? De alto índice de ansiedade, de depressão, né? Nos diversos níveis da trajetória escolar, né? Do adolescente, do jovem, né? E dentro desse período nós temos grandes pressões, né? Decisão pelo vestibular, a criança que está descobrindo o relacionamento ali, né, que ela sai do ensino infantil, vai para o fundamental, começa a ter responsabilidades, e também, né, já na graduação, a decisão pela profissão, o trabalho de conclusão de dos cursos, né, a exigência por notas. E dentro desse contexto, né, o que vocês observam na clínica de demanda vindo deste universo escolar? Bom, para a gente falar de adoecimento no meio acadêmico em geral, né, desde ali do infanto-juvenil, a faculdade, nós precisamos falar primeiro, vamos trazer a questão da graduação em si. É um divisor de águas na vida de todo sujeito. Sim. A maioria deles estão saindo ali do ensino médio, da vida adolescente, e entrar na graduação é um divisor de águas para a vida adulta. Esse percurso acadêmico vai se finalizar na vida adulta, né? Para a psicologia, o sujeito, ele deixa de ser adolescente, ele passa a ser adulto assim que ele tem identidade profissional. E isso agrega uma outra questão para a nossa vida, né? Uma nova identidade. É um momento de descoberta também durante o período universitário. Sim. E com isso vem as pressões, como você bem colocou, por nota. Isso acontece desde o ensino médio, né? Desde o ensino fundamental, a pessoa que já está pensando nesse percurso universitário, ela já começa a se cobrar muito por isso, pela escolha profissional também, aqueles que buscam faculdades mais concorridas,
como isso pode levar ao adoecimento, esse desejo incessante por ser sempre o melhor, por ser sempre o primeiro, gera uma competitividade também com o outro que causa esse distanciamento. A pressão dos pais, a pressão da família, a pressão, a autocobrança, né? A autopressão, a pessoa se cobra muito, né? Exige muito de si mesmo. Também, ali, a própria figura de autoridade presente nos ambientes acadêmicos, seja o professor, no ambiente universitário ou até no percurso ali do ensino médio, tudo isso impacta, né, a nossa saúde emocional. Quando a gente vai pensar na figura do professor, isso é muito interessante, porque se assemelha à figura paterno-materna, do cuidado. Então, há uma comparação psicológica com essas figuras. Imagine só se você tem pais muito incisivos, muito castradores, muito imponentes, o quanto é difícil para esse estudante, independente de qual idade, lidar com essa figura de preponderância, imponência. Para aquele indivíduo isso se torna um gatilho mental muito forte, na qual se abarcam inúmeras questões que já estão sendo perpassadas dentro desse indivíduo, da sua subjetividade, e que eclodem dentro dessa figura. Então, quanto é importante também proporcionar no âmbito acadêmico, independente de idade também, um ambiente facilitador, né, de aprendizado, mas também de vínculo. Sai um pouco dessa soberania e ter uma relação de igual para igual dentro desse vínculo humano, isso é muito importante também. E a gente pode ver, né, por experiência própria nossa, durante a graduação e outros momentos, estudamos até hoje inclusive, o quanto é legal quando a gente tem o vínculo afetivo com o professor. Isso se torna muito dinâmico, mas também muito abrangente. É um desenvolvimento sadio, né? A gente fala do rumo à independência na teoria winnicottiana, o quanto é importante esse outro que facilite esse desenvolvimento. E se a gente para pensar, desde muito novo a gente precisa do outro, né? Se a gente pega na biologia, o cãozinho, o gato, se ele nasceu e ele tem suas necessidades básicas, ele instintivamente sai para não conviver ali, né, com seus dejetos. Agora, o ser humano, se ele nasce e ele tem as suas necessidades básicas, ele fica, ele adoece. A gente precisa de que um outro cuide, nos tire. Então, desde muito novo, nós temos esse cuidado, esse amparo com o outro. Figuras relacionais, pai, mãe, tio, cuidador, enfim. Alguém que faça essa função. E vamos ver que na vida adulta não é tão diferente. A gente está falando de que um outro nos ouça, cuide, e que pode ser qualquer um, né? Desde que tenha esse vínculo, esse afeto. E isso é muito importante para a gente entender que o outro, ele está na nossa vida o tempo todo e a gente necessita desse amparo, desse cuidado em um ambiente, no mínimo, que facilite esse aprendizado e não somente o aprendizado da nossa saúde psicoemocional. Sim. E nós temos as expectativas, né? Temos a pressão, mas também mas ela acontece, inclusive, pela expectativa que a gente tem de alcançar algo, seja em qualquer idade. Né? Nesse meio acadêmico temos expectativas com relação ao aprendizado, com relação ao resultado disso, né? Então, isso também causa uma sensação muitas vezes de frustração e angústia, porque se a gente não atinge as nossas expectativas, nós ficamos frustrados. Sim. E se a gente não consegue lidar com essa frustração, nós ficamos angustiados, né? Por a autocobrança, né? Sim. Claro. E dentro da nossa narrativa aqui toda, eu vejo o quanto a gente está falando de coisas que todos nós podemos esbarrar o tempo todo. Exato. Tudo que está externamente para nós é o contrário de que a gente não tem esse vínculo consigo mesmo. São muitos estímulos, né? A gente vai no shopping, por exemplo, você sente o cheiro, a música, as roupas, tudo te atrai. Tá, eu quero mesmo aquilo, né? E vamos pensar na complexidade humana, dos nossos sentimentos, no nosso dia a dia. Quantas coisas são promovidas para que a gente não volte para si, não entenda quem somos, por que somos, o que nos leva. Então, também esse entendimento de si mesmo, ele já fica muito complexo por tudo que está externamente, né? Às vezes também os julgamentos alheios, né? As falas alheias são muito complexas. Então, isso vincula o ser humano sempre para algo que está para fora. Quanto é difícil voltar para si mesmo, né? Olhar para dentro. Tudo tira o foco, né? Exato. E até o acompanhamento familiar, né? E todo o contexto de vida do indivíduo não leva ele a refletir, a aprender sobre si, né? Tudo é sanado imediatamente
né? Não existe falta, né? Eu quero algo, eu tenho, né? Se eu não tenho da forma que eu quero, eu tenho as redes sociais para suprir essa necessidade. Então, a gente vê poucas conversas, né? As crianças sentavam no meio-fio, conversavam, um pai sentava com uma criança para tomar um sorvete, conversava, né? Hoje existe essa falta de conduzir, né, a criança a olhar para si e, consequentemente, se tornar um adulto que busca entender o que está acontecendo com ele, né? E quando a gente fala desse cuidado, dessa análise, né? A gente está aqui para falar de prevenção. Então, como a gente pode lidar com toda essa frustração, com toda essa angústia que pode vir a aparecer em tantas fases da nossa vida, não só no meio acadêmico, mas nós, como bem Natan disse, nós nos esbarramos com esses sentimentos, com essa frustração constantemente, com essa falta em várias partes da nossa vida, né? Então, como lidar com tudo isso? Primeiro, a gente precisa aceitar as nossas emoções, aceitar, reconhecer aquele sentimento, entender de onde isso vem. E aí a gente traz a importância da psicoterapia também para entender de onde vem essa angústia, o que está acontecendo, o que está por trás disso. É só por causa de uma nota, realmente? Ou existem outras coisas que estão me levando para essa sensação de angústia, de ansiedade, né, de tristeza, muitas vezes relacionada a isso, de desamparo também. Sim. Então, fazer coisas, estar no meio de pessoas com que você se sinta bem, buscar estar próximo dessas pessoas, pessoas que acolham também os seus sentimentos, principalmente ali para quem está no ensino médio, na vida acadêmica, na graduação, gerenciar melhor o tempo, porque também a gente se sobrecarrega para lidar, escolhas, né? Para lidar com todas essas expectativas, com todos esses anseios de realização. Então, é importante para que a gente realmente não entre em um estado de esgotamento que nos leva ao adoecimento. Então, olhar para isso também é importante. Buscar coisas com relação à alimentação, à nossa saúde física. Isso é muito importante também, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Muitas vezes ali nesse período mais intenso da vida acadêmica, nós deixamos isso de lado, mas isso é importante porque nós somos um todo, nós somos mente, corpo, espírito. Holísticos, né? Somos integrais. Exato. E também até uma função que nós temos no nosso psiquismo é de limitação, é de instrução, né? Então, observe-se se esses sinais começam a ser autoentendidos, mesmo que sutilmente, nós precisamos entender que é a hora de buscar ajuda, né? E pedir ajuda também às pessoas que estão ao nosso redor. A compreensão de ajuda, ela vai além do amigo, né? Numa conversa. É claro que qualquer apoio, né, num momento como esse é importante, mas a gente precisa desmistificar que buscar um profissional da área da saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de louco, né, como se dizia antigamente. Estamos em pleno século XXI, onde o tema mais falado no mundo é saúde mental, né, por conta de diversos fatores que nós estamos vivenciando nesse século, e ainda existe muito preconceito quando se fala de saúde mental, né? O psicólogo, ele tem um papel fundamental no acompanhamento e até no direcionamento para outros profissionais, né? Porque como foi colocado aqui pela Mariana, pelo reverendo, nós somos um ser completo, né? Formado de mente, de um psicológico e de um corpo que precisa também ser nutrido, né? Quando a pessoa ela chega num estado extremo de exaustão ali psíquica, o corpo colapsa, né? E é claro que você vai precisar de um apoio ali biológico para se reconstituir, né? E não chegar ao esgotamento total, né? Então, a gente precisa desmistificar, né? Que esse apoio é só para quem tem alguma doença grave, algum transtorno mental. Todos nós precisamos de um acompanhamento para poder lidar com todas as adversidades que nós temos atualmente, né? Correto. Sobre isso, eu estou pensando aqui comigo, falando um pouquinho da espiritualidade e da fé.
né? Nós não podemos confundir, eu já falei há pouco, que isso é um passe de mágica, é um abracadabra. Não, não é. A espiritualidade, o acompanhamento de um sacerdote, né, do padre, do pastor, do bispo, vai ajudar? Vai. Mas procurar um profissional da área, procurar uma clínica, um psicólogo, é de extrema importância para que possamos acelerar o processo da cura, né? Para que haja como dirigir melhor as tomadas de decisões e tudo mais. E às vezes muitas pessoas, quando se fala em igreja, em vida espiritual, em fé e tudo mais, as pessoas pensam que é um passe de mágica e não é. Então é muito importante para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, não deixar somente, vou colocar entre aspas, nas mãos de Deus, né? Mas procurar a ajuda de um profissional faz toda a diferença em todo este processo. Estamos caminhando para o final do nosso podcast, né? Quero agradecer imensamente aí a presença do Natan, da Mariana, do reverendo Emerson, e gostaria de reforçar, né? Se você precisar de ajuda, procure, né? Não deixe que sua vida caminhe para um lugar onde você não possa mais ter uma qualidade ali nas suas experiências, né? Onde você desista de viver tudo que você pode viver, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso a alguém para conversar, né? Não confia, como o reverendo mencionou, mas nós temos instituições de apoio, né? Nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Através do contato telefônico 188, você tem uma escuta qualificada, né? Tem alguém ali que vai poder te ajudar, né? Nos casos mais críticos, onde a pessoa ela já está num nível elevado ali de crise, onde ela precisa de uma contenção mais efetiva, nós temos o atendimento do SAMU, né, que vai encaminhar essa pessoa para o CAPS, né, onde a gente tem um atendimento específico. Então, não deixe de procurar ajuda quando necessário, né? Hoje, nós temos vários canais, né, várias possibilidades, desde uma conversa com um capelão, né, na instituição, até um psicólogo, né, que vai fazer um acompanhamento e vai estar dando um direcionamento aí para uma qualidade de vida melhor, né, e esses canais de contato. Perfeito. Eu queria concluir a minha fala, Nádia e colegas, obviamente me reportando às Escrituras Sagradas, né? O Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte, não só para os discípulos, mas para todos aqueles que estavam ali naquela oportunidade, Jesus disse o seguinte, no mundo tereis aflições. O próprio Cristo, o Logos divino, o Verbo encarnado, todo esse mistério teológico, já nos alerta, tereis aflições. Obviamente que temos tantas mensagens, né, sobre isto, sobre aquilo, mensagens de prosperidade, mensagens um tanto quanto coach, tudo bem, excelente, perfeito. Mas acima disso, né, nós temos que dar atenção a esta fala de Cristo. No mundo tereis aflições. Né? Aí tem uma vírgula. O próprio Cristo complementa. Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus não venceu o mundo para que nós simplesmente pegássemos tudo pronto. Ele venceu o mundo para nos deixar um exemplo. Então, procurar ajuda é algo de extrema importância para quem quer vencer os obstáculos, vencer o adoecimento, vencer as crises existenciais, os traumas, por meio da espiritualidade. E também por meio da ciência, por meio de um profissional qualificado para o auxílio. Então, vamos trazer para o nosso contexto e para o nosso contemporâneo este princípio das Escrituras Sagradas. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje nós temos muitos recursos que podem nos ajudar a vencermos todos os aspectos negativos
para termos uma saúde mental positiva. Com certeza. Bom, quero agradecer esse local de fala. Isso é muito importante. É importante estar em uma instituição onde incentive e abra espaço para isso, né? Para se falar sobre essas questões tão importantes. Gostaria de reforçar o lema do próprio Setembro Amarelo, que é: se precisar, peça ajuda, busque pessoas, busque recursos. A psicoterapia é um caminho para autoconhecimento, para entendimento das emoções, para entendimento do meio onde nós estamos envolvidos. Então, nós temos diversos profissionais qualificados hoje que podem auxiliar uma pessoa em desamparo, ou inclusive pessoas que não estão passando por um desamparo, mas sentem a necessidade de conhecer mais sobre si mesmo, de entender as próprias emoções. Isso é muito, muito importante. Claro, agradeço também, né, essa sensação de voltar para casa. Estávamos falando de um ambiente facilitador e o quanto foi bom facilitar esse ambiente aqui e na nossa trajetória também. Me lembro do Hug Day que eu proporcionava durante a graduação com a Unifil. Então, falava sobre a temática do Setembro Amarelo. Durante 4 anos aí participamos. Como é bom fazer essa retomada, também coloco à disposição o Instituto Liberté, né, que nós fazemos parte, contando com 16 profissionais aptos, né, para poder ouvir, cuidar, também tratar de todos. E muito obrigado por toda a disponibilidade. Nós que agradecemos. Perfeito, muito obrigado também, Nádia, obrigado aos colegas, né? Vamos continuar trabalhando nesta linha, né? Vamos continuar servindo, é muito importante. E a gente a nossa instituição é uma instituição humana, uma instituição que preza pelo próximo, então é importantíssimo darmos ênfase ao Setembro Amarelo. Com certeza. Seguimos, né, no trabalho dessa campanha, né? Que o Setembro Amarelo não seja somente setembro, né? Seja o ano inteiro, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de prevenção e de atenção ao outro ao longo do ano. Muito obrigado, pessoal. Deus os abençoe. Até a próxima. Obrigado aos colegas. Obrigado, Nádia. Muito obrigada. Obrigada.